A primeira coisa que eu quero que vocês percebam aqui, man, é que isto que você está vendo, né, que é o gabarito do exercício, isto aí é a mesma coisa que isto aqui. Qual foi a diferença aí? Você consegue perceber a diferença? O que foi que eu tirei aí? Eu eliminei os parênteses. E é justamente sobre isto que nós vamos tratar hoje. Porque você viu aí, nesta correção, que não é prático, man, este método, tá certo? Com esse monte de parênteses, tá certo? Então a gente tem como simplificar as coisas. Como? Justamente assim, tá bom? Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa eliminação de parênteses, man. Vamos lá. Vamos partir aqui do zero, tá certo? E eu quero mostrar para vocês que em todas essas continhas, nós sempre fizemos o primeiro mais o oposto do segundo. Não foi isto? Foi. Então, o primeiro número nós repetimos. Perceba. Do jeito que ele está, em cima nós repetimos ele embaixo. Mais 7 continuou mais 7, menos 3 continuou menos 3, mais 4 continuou mais 4. Percebam que os números são os mesmos. Tá certo? E aí, o que foi que nós fizemos com o segundo número? Nós invertemos o sinal. Porque, veja, o sinal de menos significa o oposto. Então, o oposto de menos 4, o oposto de menos 8, o oposto de menos 11, e assim por diante. O oposto de menos 5, o oposto de mais 4, né? O sinal de menos, aí antes do número, significa o oposto dele. Então, o primeiro a gente repetiu e o segundo a gente colocou o oposto. Tá certo? Perceba que todos esses números aqui, os de baixo, são o oposto dos seus respectivos números de cima. Por que que isto aconteceu? O que é que está por trás disto? Man é o que nós veremos agora. Cabeça man. Tá vendo as setinhas? As setinhas estão nos dizendo que o sinal de menos inverteu o sinal do número de dentro. Menos por menos ficou mais. Menos por menos, mais. Menos por menos, mais. Menos por menos, mais. Opa, letra F. Menos por mais, menos. Porque o menos inverteu o mais e ele agora é menos. Menos por mais, menos. Menos por menos, mais. Menos por menos, mais. Menos por mais, menos. Podemos, inclusive, criar uma musiquinha com isto, tá certo? Ou podemos criar uma regra também, cabeça man. Depois eu faço a musiquinha. A regra é esta. Deixa eu tirar você para cá. Posso até eliminar isso aqui, porque eu não vou usar no momento isto. Menos por menos, mais. Menos por mais, menos. Tá vendo aí? Exatamente. Então, veja que os primeiros números foram repetidos, porque não tem sinal antes deles. Tá certo? Antes do mais 7, tem sinal aqui? Não tem. É o próprio mais 7. Não tem sinal de menos antes deste pessoal. Então, não houve inversão. Não houve o oposto aí. Continuou todo mundo do mesmo jeito, conforme os 10 mandamentos. Beleza? Agora, vocês estão vendo que o segundo número foi invertido devido à presença do sinal de menos antes deles. Beleza, né? Mas e com relação aos resultados? Vamos analisá-los agora. Veja que onde os números eram azuis, o resultado foi azul. Azul da cor do mar. Azul da cor do céu. Tá vendo? Traduzindo, onde as continhas aqui eram com números positivos, o resultado continuou positivo. Mais 7, mais 4, mais 11. Mais 4, mais 11, mais 15. Tá certo? Olha, onde era positivo, olha, 7 mais 5, 12.
1 mais 9, 10. De modo semelhante, onde estas continhas, os números eram vermelhos, o resultado continuou vermelho. Vermelho, vermelho, a paixão. Tá vendo? Então, menos 2, menos 3, menos 5. Menos 10, menos 11, menos 21. Porque é como se eu estivesse juntando as bolinhas. Menos 15, menos 15, menos 30. 15 bolinhas vermelhas com 15 bolinhas vermelhas. 30 bolinhas vermelhas. Hã? Beleza. Então já vimos que onde era azul, continuou azul. Onde era vermelho, continuou vermelho. Daí, nós extraímos esta regrinha. Sinais iguais, a gente soma e repete os sinais. Tá certo? Sinais iguais, soma e repete o sinal. Foi isso que a gente fez aqui. Onde o pessoal era azul, continuou azul. Onde o pessoal era vermelho, continuou vermelho. Ou seja, nas continhas de sinais positivos, continuou positivo. Nas continhas de sinais negativos, continuou negativo. Tranquilo? Ou seja, sinais iguais, soma e repete o sinal. Veja aqui, a gente não se baseia mais pelo sinal de mais ou pelo sinal de menos. Até o 6º ano, se aparecia um sinal de mais, a gente somava. Se aparecia um sinal de menos, a gente subtraía. Aqui não. A gente vai somar quando os sinais são iguais. Onde a gente tinha continhas de sinais diferentes, o resultado tem a cor do número de maior módulo. Veja na letra B, 3 negativo, 8 positivo. O resultado, positivo. Por quê? Porque o 8 é maior do que o menos 3. Tranquilo? Então, na letra E, olha, mais 2, menos 4. Mais 2, menos 4. Por que o resultado foi negativo? Porque o menos 4 tem maior valor absoluto do que o mais 2. Em bolinhas, você tem 4 bolinhas vermelhas brigando 2 bolinhas azuis. Tá certo? 2 elimina 2 e sobra 2 bolinhas vermelhas. Tá aqui o resultado. Tá certo? Letra H. Menos 6 mais 10. Resultado é o quê? Positivo. Por quê? É o grupo que tem mais bolinhas. E aí, temos a seguinte regrinha. Se os sinais são diferentes, o que é que nós fazemos? Subtrai e coloca o sinal do número maior. Quando apareceu sinais diferentes aqui, foi o que nós fizemos. Subtraímos. Nós não somamos. Então, aquilo que eu havia falado. Eu não vou somar quando aparecer sinal de mais. Eu vou somar quando os números tiverem o mesmo sinal. Foi o que a gente viu. Quando era todo mundo azul, continuou azul. E a gente somou. Quando era todo mundo vermelho, a gente juntou esses caras e continuou vermelho. Agora, se aparecem números de sinais contrários, um vermelho e outro azul, a gente soma? Não. A gente subtrai. Mesmo aparecendo o sinal de mais aqui. Menos 3 mais 8. A gente somou? Não. A gente subtraiu. A gente fez 8 menos 3, 5. E quando os números são iguais? Números iguais com sinais contrários. Ó, na letra D e na letra N. O que foi que aconteceu? Deu 0. Nesse caso, rolou aí a famosa regra do cancelamento, Tranquilo? Então, é aquilo que a gente falou. Nestes casos aqui, nós temos números simétricos, né? São números opostos. Menos 5 mais 5 é 5 menos 5 que dá 0. A mesma coisa aqui, olha. 12 menos 12, 0. Tranquilo? Então, é isto. Foi tudo isto que nós tínhamos aqui neste slide.
Tá certo? Fizemos a correção do exercício e mostramos para vocês como é que a gente pode se livrar daqueles parênteses. Tá certo? Como? Invertendo o sinal do número que está dentro do parênteses toda vez que aparecer o sinal de menos antes deles. Tá certo? Para isto, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos trabalhar essa brincadeira, como é que nós vamos fazer isto a partir de agora. Você vai se deparar com estas continhas aí. Aí, professor, você falou que a gente não ia mais trabalhar com esses parênteses, ia eliminar os parênteses. Você vai fazer isto. Tá certo? Por enquanto você está vendo que essas continhas aí, todas elas, aparecem parênteses aí, ó. Tem parênteses aí a dar com pau. Nós vamos nos livrar deles, bem? E eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer isso. Para isso, ao invés de pegar aqui logo do início, eu vou pegar aqui mais ou menos do meio. Pessoal, eu vou soltar alguns spoilers aqui, tá certo? Acho que uns 3 ou 4 é suficiente para passar aqui algumas dicas para vocês. Como é que vocês responderão estas continhas? Menos 1. Menos 2 é mais 2. O que foi que aconteceu aqui? Menos por menos, mais. E eu poderia ter feito isso aqui até, ó, usando o poder das cores. E aí fica mais fácil, não é não? Menos 1 mais 2, mais 1. E acabei de soltar o primeiro spoiler aqui, né? Ok? Vamos fazer salteado, né? Para não, quando você for responder, não ficar moleza demais. Pessoal, olha a letra N. Apareceu um menos 1 aqui, olha. Eu vou pegar este menos 1 aqui, vou escrever mais 1. Não. Porque o número é menos 1. Eu iria inverter se ele estivesse menos 1, menos 9. Aí eu inverteria. Tá certo? Mas o número é menos 1. Então eu não vou inverter este cara. Eu só inverto quando esse sinal de menos aparece antes dos parênteses do número. Tá certo? Então aqui o que é que eu tenho? Eu tenho menos 1 mais 9. Menos 1 mais 9. Por que mais 9? Sinal de menos inverte o sinal de quem está dentro do parênteses. Em outras palavras, menos por menos, mais. E aí, cabeça menos. O resultado desta batalha aí é mais 8. Tranquilo? Porque menos 1 eliminou uma bolinha azul. Ficaram 8 bolinhas azuis. Você está vendo aqui o resultado, ó. Mais 8. Tranquilo? Vou procurar aqui um terceiro exemplo. Pronto, esse aqui, letra O. Este 13 aqui, que número é este? Que número é este na letra O? 13 é 13 positivo. Eu posso escrevê-lo assim, olha, se eu quiser. Tranquilo? E aí, o que é que vai acontecer com esse sinal do mais 2? O que é que vai acontecer com o mais 2? Este sinal de menos vai inverter o mais 2, porque aqui é o oposto de mais 2, que é quem? Menos 2. Em outras palavras, menos por mais, menos. Tranquilo? E aí, cabeças, o que é que nós temos? 13 menos 2. Quanto é? 11. E este 11 é positivo. Né? Tanto faz você colocar o sinal de mais, tá certo? Mais 11, ou deixá-lo sem o sinal, deixá-lo só 11, conforme a gente vê aqui, ó. Tá certo? Afinal de contas, número sem sinal é positivo.
Beleza? Já fizemos 3, são 20 continhas, tá certo? Então não se preocupe, eu não vou tirar a graça aí da sua brincadeira, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum que merece comentários. Aqui eu já mais mostrei, né? O número que não aparece antes. Beleza. Ah, tá aqui, pronto. Menos 12, menos 12. Menos 12, menos 12, o que é que eu vou fazer? Vou repetir o primeiro número, afinal de contas, não tem sinal antes dele, tá certo? Eu só trocaria se aparecesse assim, tá certo? E aí este sinal e trocaria o de dentro, mas como não é isso que nós temos, é o próprio menos 12, tá certo? Cabeçamento. E o que é que vai acontecer aqui, olha? O oposto de menos 12, que é quem? Deixa eu colocar aqui o menos 12, né? Primeiro número. E o oposto de menos 12, que é mais 12. Este carinha aqui, olha. Este menos 12 aqui dentro teve o sinal invertido. Por quê? Porque tem esse menos aqui fora. Menos por menos, mais. E aí você sabe, ó. Regra do cancelamento, quanto é que dá essa bagaça? 0. Eu vou botar o 0 nem azul nem vermelho. Porque o 0 nem é positivo nem é negativo. Então vou deixá-lo aqui de preto mesmo. Tá certo, man? Acho que por aqui já deu para você entender. Tá certo? Já deu para você entender. Deixa eu voltar aqui, pronto. Que é mais prático, tá certo? Você fazer essas continhas eliminando os parênteses, tá certo? Então o que eu fiz aqui foi escrever o valor aqui da minha sentença, aí, da minha continha, sem os parênteses, tá certo? Então eu transformei 13 menos mais 2 em simplesmente 13 menos 2, que dá quanto? 11. Tranquilo? Então você já está vendo que em todas elas vai ser o primeiro número, tá certo? Com o oposto do segundo, porque afinal de contas nós estamos trabalhando justamente aqui a subtração. Todas essas continhas, tá certo? Tem esse sinalzinho de menos entre os números. Você está vendo aí, não é? Beleza. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem como é o procedimento aí. Se você ainda ficou com dúvida, é perfeitamente normal, porque afinal de contas é a primeira vez que nós estamos tratando deste assunto aí, tá certo? Na semana passada nós fizemos a subtração conforme eu fiz a correção do exercício, trocando a subtração pela soma com o oposto. Lembra? Primeiro mais o oposto do segundo, primeiro mais o oposto do segundo e toda aquela continha que a gente fez. Agora nós já estamos começando a trabalhar com a eliminação de parênteses, que é, na prática, como a gente trabalha no dia a dia. Beleza, pessoal? O que é que vamos fazer agora? Liberar o link da frequência. Isto mesmo, para vocês marcarem a presença de vocês e vazarem. Então, marcou a frequência, saiu, tchau. Já pode sair, man. Nós ficamos por aqui. Agora é com você na atividade número 4.